Eu vou ler um texto, ainda não de Salmo, quero ler um texto e gostaria que os irmãos ouvissem com atenção. E disse-lhes: estas são as palavras que vos falei quando ainda estava conosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que fora escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vou ler esse pedacinho de novo. Que era necessário que se cumprisse tudo o que for escrito a meu respeito. Os irmãos podem repetir comigo? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esse texto que eu acabei de ler está em Lucas 24, verso 44, e o Senhor Jesus ressuscita. Ele entra na casa onde estavam os discípulos e ele diz aos discípulos o seguinte: tudo que aconteceu comigo, como eu já tinha dito antes para vocês, aconteceu para que se cumprisse o que havia sido escrito sobre mim. Na onde, Jesus? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus está dizendo que o Antigo Testamento, de um modo geral, já anunciava a sua pessoa e a sua obra. O que a gente tem feito aqui nas quartas-feiras? Temos estudado Jesus no Antigo Testamento. O que a gente já viu aqui? Que nunca foi sobre Abraão, sempre foi sobre Jesus, e a gente viu vários, ou pelo menos 3 textos que provam isso, que na história de Jesus, na história de Abraão, nós encontramos a pessoa de Jesus. Aí a gente terminou, e aí a gente estudou Jesus na história de quem? Depois, que foi as últimas 3 quartas, Moisés, né? Nos escritos de Moisés. Então a gente viu a pessoa de Jesus ali em Êxodo, a gente viu a pessoa de Jesus em Deuteronômio, a gente viu a pessoa de Jesus nos escritos de Moisés. E hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar uma série de mensagens estudando Jesus nos Salmos. Antes de eu continuar a falar, eu quero só pedir uma coisa a você. Acredito que a maioria de vocês estão acordados desde cedo. Vocês já tiveram contato com várias informações ao longo do dia, algumas boas, outras ruins. Alguns de vocês, quando chegar em casa, ainda vai ter coisa para fazer. Mas o meu pedido a vocês é o pedido que fizemos a Deus na primeira oração: que Ele nos ajude a estar aqui por completo, corpo, mas também a mente. E eu peço aos irmãos que estejam aqui de verdade, que a cabeça de vocês estejam aqui, que vocês se concentrem em tudo que está sendo dito. Eu confesso que a mensagem que vamos estudar hoje não é das mais simples, então é necessário que você esteja concentrado para que você possa absorver os ensinos de hoje. Tá certo, meus irmãos? Então, voltando ao que eu estava dizendo, estamos começando uma série de mensagens onde vamos estudar Jesus nos Salmos, certo? Existem salmos que falam de Jesus. Alguns desses salmos, o capítulo todo fala de Jesus. Outros, algumas partes do salmo fala de Jesus. Esses salmos são chamados de salmos messiânicos, porque são salmos proféticos que falam da vinda do Messias, a saber, Jesus Cristo. E o que é preciso para que um salmo seja considerado um salmo messiânico? É preciso que no Novo Testamento, Jesus ou os apóstolos façam alguma citação, alguma referência daquele salmo para falar de Jesus. Então ali a gente vai saber que de fato aquele salmo escrito por Davi ou por outro salmista falava da pessoa de Jesus Cristo. E qual é o propósito por detrás dessas várias séries de mensagens que estamos tendo ao longo das quartas-feiras? É mostrar aos irmãos o que nós não vimos durante muito tempo. O quê? Que toda a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia não é uma coletânea de livros, de 66 livros, que tem Jesus como um dos personagens.
Jesus não é um dos personagens da Bíblia. Jesus é o personagem da Bíblia. A Bíblia não fala de Moisés, de Abraão, de Davi e dos outros e também de Jesus. Não, ela fala de Jesus e também dos outros. Esse é o propósito aqui na quarta-feira, nessas séries de mensagens. Meus irmãos, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos realizar a leitura completa do Salmo 2. Como é curtinha, dá para a gente ler toda. A gente vai orar pedindo a Deus ajuda e depois a gente vai estudar esse salmo com calma. Você sabe qual é o nome do culto de hoje? Culto de ensino. Então o nosso propósito é de fato ensinar os irmãos. Vamos ler primeiro e depois a gente ora. Salmo capítulo 2. São 12 versículos. Ele diz: por que os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os governantes se aconselham entre si contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: despedacemos suas ataduras e lancemos para longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus se rirá, o Senhor escarnecerá deles. Então, em sua ira, ele lhes falará, e em seu irado desprazer os confundirá. Todavia, estabeleci meu rei sobre Sião, meu santo monte. Anunciarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e te darei os pagãos por herança, e os confins da terra por possessão. Tu os quebrarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Sede, portanto, sábios agora, ó reis. Deixai-vos instruir, ó juízes da terra. Servi o Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e não pereçais no caminho, quando em breve se inflamar sua ira. Bem-aventurados são todos os que nele, ou no Filho, depositam a confiança. Deixa aberto, vamos pedir a Deus que nos ajude. Senhor, oramos em nome de Jesus, que nos ajude a expor esse texto com fidelidade e a encontrar a pessoa e a obra de Cristo nessas palavras escritas por Davi. Ó Deus, dá-nos graça. Não estamos orando como um costume. Depois da leitura a gente tem que orar. Não, estamos orando por necessidade, porque reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti para entender o que nós acabamos de ler. Amém. Irmãos, veja bem, esse salmo, ele precisa ser visto a partir de duas perspectivas, através de dois olhares. Primeiro, do contexto original. O contexto original desse salmo, o tema desse salmo no seu contexto original, é o estabelecimento do rei Davi no trono, apesar dos seus opositores, apesar dos seus inimigos, apesar da rejeição que ele sofrera por parte dos seus inimigos. Então, a primeira coisa que você tem que entender: o contexto original desse salmo é Deus estabelecendo Davi sobre o trono, apesar da rejeição que ele sofria por parte de muitas pessoas. Porém, esse salmo, num contexto geral, num contexto maior das Escrituras, ele não fala de Davi. Ele fala daquele que foi conhecido enquanto esteve nesse mundo como filho de Davi, Jesus Cristo. Este salmo fala diretamente da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E eu quero convidar os irmãos a mergulhar nesse salmo e entendermos aonde está Jesus em todas essas palavras.
E nós vamos começar, na verdade nós vamos dividir esse salmo em 4 partes para a gente estudar ele. A primeira parte, que é do 1 ao 3, nós vamos ver a rebelião contra Jesus. A segunda parte, que é do 4 ao 5, nós vamos ver a reação de Deus diante dessa rebelião. Do 6 ao 9 nós vamos ver o reinado de Jesus. E do verso 10 ao 12 nós vamos ver o conselho que Deus dá às pessoas acerca de Jesus. É isso que a gente vai ver. Então, começando no verso 1 e verso 2, vamos ver o que diz mais uma vez. Vamos lá, verso 1 e 2 do capítulo 2. Porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se insurgem e os governantes se aconselham entre si contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Antes da gente ver o que ele vai dizer, olhe para mim. Olha que lindo isso. Olha que impressionante isso. Quando Davi escreve esses 2 primeiros versos, ele está profetizando, anunciando a prisão, o julgamento e a morte de Jesus Cristo. Davi está escrevendo sobre uma conspiração que se levantaria contra o ungido. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou citar aqui, tá? Não precisa abrir, eu só estou citando. Atos 4, os irmãos devem lembrar que a gente está estudando Atos no domingo. Pedro foi preso pela primeira vez por ajudar aquele homem a pregar o evangelho. E quando ele sai da prisão, ele vai aos irmãos e eles vão orar. Aí na oração, olha que lindo isso, Atos 4, 25, 26. Ouçam, vocês podem até daqui a pouco conferir aí no Salmo 2, esses versículos que a gente leu, se não é igualzinho, ó. E ouvindo eles isso, Atos 4, 25, 26, levantaram a voz a Deus unânimes e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizestes o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, que pela boca do Teu servo Davi dissestes: por que os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. O que a gente leu no verso 1 e 2, Pedro orando a Deus lá em Atos 4, junto com a igreja, ele usa as mesmas palavras do Salmo 1 e 2. E a explicação que a gente encontra sobre esse verso 1 e 2, continua dizendo no Atos 4, 25, 26, e agora no 27, ele vai dizer: porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel. O pastor está confuso. Agora vai clarear, se não clareou ainda. Davi está dizendo aqui que homens se uniram contra o ungido. E a gente vai entender quem são esses homens na leitura que eu acabei de realizar de Atos 4, 25 ao 27. Pedro diz que esses homens que Davi estava dizendo no Salmo 2, 1 e 2, é Herodes, Pilatos, os judeus e os gentios que se uniram e conspiraram contra Jesus Cristo e o prenderam e o julgaram e o mataram. Então repare que aqui Davi está escrevendo no Salmo 2, do 1 ao 2 e também o 3, exatamente o que aconteceria muitos anos depois com a conspiração. Que conspiração é essa? Meus irmãos lembram. O Judas não traiu Jesus lá e fez todo um combinado ali, se uniram para prender Jesus. Então aqui Davi está falando da rejeição que Jesus sofreu por parte daqueles do Herodes, do Pôncio Pilatos, dos gentios, do Judas e dos judeus. Olha que coisa maravilhosa que a gente está vendo.
E tem um detalhezinho, volta lá no verso 2 ainda, no finalzinho do verso 2, Salmos 2, verso 2, lá no finalzinho, ó. Entre si contra o Senhor e contra o seu, qual é a palavrinha que está aí, irmãos? Ungido. Veja bem, algumas traduções colocam o seu Cristo. Por quê? Porque é uma coisa só. Eu vou ensinar a coisa mais simples da Bíblia para vocês agora, mas talvez vocês nunca ouviram, então eu preciso dizer. Como que Jesus é chamado? Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus. Tipo Jonatas Canedo, Monique Queiroz. Jesus Cristo. Não. Acontece que esse ungido, a palavra ungido, no hebraico é Messias e no grego é Cristo. Então Jesus Cristo, por isso que no Novo Testamento a gente vê ora Jesus sendo chamado de Cristo, ora de Messias, porque Messias e Cristo é uma palavra só, ungido. Então Jesus Cristo é Jesus o ungido. E o que significa uma pessoa ser ungida? É uma pessoa ser escolhida por Deus para um determinado propósito. No Antigo Testamento a gente vê basicamente 3 grupos de pessoas sendo chamados de ungidos. O primeiro grupo era o grupo de sacerdotes. A gente lembra de Arão. Deus chamou Moisés, mandou Moisés preparar um óleo todo especial e ungir Arão. Então Arão era um ungido de Deus. Deus escolheu Arão como um sacerdote para um determinado propósito. A gente vê também no Antigo Testamento os reis serem chamados de ungido. Davi, por exemplo, o próprio autor desse salmo: escolhi Davi meu servo e com santo óleo o ungi. Então Davi era um ungido de Deus, um escolhido de Deus para reinar sobre a nação. E temos também no Antigo Testamento os profetas, que também eram ungidos. Deus falou para Elias: pega Eliseu e unge ele no seu lugar. Quer dizer, o profeta era um escolhido de Deus para um fim específico. Qual? Profetizar sobre a nação. Então Jesus, ele é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. E por mais que eu não tenha tempo para entrar nesses detalhes agora, eu quero só citar que o serviço de Jesus, a obra de Jesus, o ministério de Jesus, o papel de Jesus é de sacerdote, de profeta e de rei. Entendeu agora? Jesus, Cristo é o sobrenome de Jesus? Não, mas é a identificação como o ungido do Senhor. Irmãos, Davi não estava falando de si mesmo, ele estava falando de Jesus. E o que é que o verso 3 diz aí? Vamos lá, reler o verso 3. O que eles disseram sobre o ungido? Despedacemos suas ataduras e lancemos para longe de nós as suas cordas. Então veja só, irmãos, o que é esse despedaçar as ataduras, lançar para longe de nós as cordas? Algumas versões vão dizer lançar para longe de nós os laços. É porque o que esses homens que se uniram contra Jesus, eles quiseram dizer? O que eles queriam dizer quando eles prenderam, julgaram e mataram Jesus? Eles queriam dizer o seguinte: nós não queremos que Jesus governe sobre nós. É uma ideia, irmãos, de rejeição. Esse verso 3 traz uma ideia do homem rejeitando o governo de Deus, o reinado de Deus na pessoa de Jesus sobre a vida deles. É a ideia de Mateus 23, 37, quando Jesus olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram os meus laços, vocês não quiseram o meu governo. João 1,11
ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aqueles homens, ao invés de receber o Cristo, eles conspiraram contra o Cristo, contra o Senhor Jesus. É isso que o verso do 1 ao 3 nos mostra, a rejeição contra Jesus. Agora vejamos qual foi a reação de Deus diante dessa rejeição, dessa rebelião, dessa conspiração. O verso 4: aquele que se assenta nos céus ficou desesperado, é isso? Não. Ficou triste? Não, o que diz? Se rirá, e o Senhor escarnecerá deles. Olha que coisa interessante. Deus está lá do céu vendo a conspiração, a prisão, a morte de Jesus. Só que Deus não fica triste. Deus zomba daqueles homens que rejeitaram Jesus. Deixa eu tentar transmitir essa ideia para vocês. Esses homens que conspiraram para prender e matar Jesus, quando viram Jesus morrendo, eles disseram assim: acabou, vencemos. Vencemos Jesus. Matamos Jesus. Acabou. E lá do céu Deus riu. Deus escarneceu. Porque, imagina só, meus irmãos, a criatura achando que tinha derrotado o Criador, o barro achando que tinha vencido o oleiro. Quando Jesus foi morto, Deus não ficou desesperado, não, Deus zombou daqueles que o mataram. E ao terceiro dia, o que Deus fez com Jesus? Ressuscitou, para acabar com a festa daqueles que odiavam a Cristo. E os apóstolos, quando vão pregar sobre isso no comecinho de Atos, eles fazem questão de dizer: vocês mataram Jesus, mas o Senhor o ressuscitou. Então na sexta, os que mataram Jesus se alegraram: vencemos, acabou. No domingo, eles se frustraram e viram que a história não tinha terminado. Só que Deus não apenas zomba deles. Olha a segunda reação de Deus no verso 5. Então, olha a palavra agora: em sua ira ele lhes falará, e em seu irado desprazer os confundirá. Meus irmãos, aqui vemos a ira de Deus, um Deus irado contra aqueles que rejeitaram a pessoa de Jesus Cristo. Deus irado. Eu não vou me estender nesse verso falando da ira, porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vejamos, irmãos, o verso 6, o que diz sobre Jesus, que a gente já viu que esse salmo é sobre Jesus. O verso 6: todavia estabeleci meu rei sobre Sião, meu santo monte. Irmãos, esse rei, no contexto imediato, é o Davi, mas no contexto da Bíblia toda, está falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Qual é o nome dele? Jesus de Nazaré. Então Deus estabeleceu Jesus como Rei dos Reis. Aí vem o verso 7, que é o... Se você ainda não se convenceu que fala de Jesus, não tem como fugir agora. O verso 7: anunciarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. De quem é que Davi está falando aqui, irmãos? Dele mesmo? Deus olhou para o Davi e falou: eis o meu filho amado. Não. Quando Deus dá testemunho, eis o meu filho amado, Deus dá testemunho a respeito de Jesus. No batismo, Jesus sobe das águas, o Espírito Santo desce e uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Em Mateus 17, na transfiguração, está lá Pedro, Tiago e João, aí aparece Elias, aparece Moisés, Jesus transfigurado. A voz diz a respeito de Jesus:
eis o meu filho amado. Só que agora, eu quero ler para você um texto. Lembra que eu falei? Para o Salmo ser considerado messiânico, no Novo Testamento, Jesus ou os apóstolos têm que ter feito menção desse Salmo. A gente já viu isso em Atos 4, que na oração o Pedro cita esse Salmo e explica a conspiração. Mas o mais maravilhoso sobre esse verso 7, eu quero até chamar os irmãos para ler de novo o verso 7. Vamos lá. Anunciarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Agora olha que interessante que eu vou ler para os irmãos aqui, ó. Atos 13:33. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no segundo salmo. Que salmo é esse que a gente está lendo? Tu és meu filho, hoje te gerei. Do mesmo jeitinho que aqui. O que comprova o que estamos falando desde o início da exposição desse salmo, que ele é um salmo que fala de Jesus Cristo. Agora, ainda sobre o reinado de Jesus, veja o verso 8, que interessante. Deus diz ao filho, né? Verso 8: pede-me e te darei os pagãos ou as nações por herança, e os confins da terra para possessão. Irmãos, eu sei que já fazem 7 dias desde que eu falei isso, mas os que têm uma memória um pouquinho melhor vão lembrar. Semana passada a gente leu um texto de João 6, onde Jesus diz assim: todos os que o Pai me der virão a mim. Qual é a relação com isso que a gente acabou de ler? O Deus Pai disse ao Deus Filho: pede-me e eu te darei. Lá no Mateus 6 da semana passada, todos que o Pai me der. Aqui no Salmo 2, verso 8, o Deus Pai diz ao Deus Filho: pede-me que eu te darei as nações por herança, e os povos nos confins da terra por sua possessão. O que significa isso, meus irmãos? Que pessoas, isso aqui significa 2 coisas: que pessoas de todas as nações, não só dos judeus, de todas as nações, seriam dadas ao Filho pelo Pai. Então o Pai pegaria pessoas do mundo todo e daria para o Filho. Para quê? Algumas para o Filho salvar, mas não apenas para a salvação, também para a condenação. Veja o verso 9: tu os quebrarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmãos, pessoas de todas as nações serão salvas por Jesus. Só que, como uma moeda, existem 2 lados. Pessoas de todas as nações serão condenadas por Jesus. Esse verso 9, destruir, não fala aqui de salvar, fala de condenar. Vocês já leram aquele texto que Deus não faz acepção de pessoas? O que significa isso? Que pessoas de todas as nações, raças, tribos e línguas e nações serão salvas. E pessoas de todas as nações, raças, tribos e línguas também serão condenadas. Significa que Deus não leva em conta a cor da sua pele, que Deus não leva em conta a sua condição socioeconômica, Deus não leva em conta a sua cultura, sua nacionalidade, para te salvar ou te condenar. Ele só leva em conta uma coisa: se você crê ou não na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o sentido. Estamos já caminhando para o fim, veremos agora o conselho que Deus dá
aqueles que conspiraram contra Jesus e a todos nós. Do verso 10 ao 12, vamos ver o verso 10 primeiro. Olha o conselho de Deus: sede, portanto, sábios ou prudentes agora, ó reis, deixai-vos instruir, ó juízes da terra. Olha o primeiro conselho, são 3. Olha o primeiro conselho de Deus, falando para os reis: vocês têm que ser sábios. E para os juízes: vocês têm que ser instruídos. Espera aí, gente, um rei, normalmente ele já é sábio, porque para reinar sobre uma nação ele tem que ter sabedoria. Um juiz, também pela lógica, ele já é sábio, ele já é instruído. Mas Deus está falando assim, que eles tinham que buscar sabedoria. Que sabedoria é essa? 1 Coríntios 1, a partir do verso 18, vai dizer que sabedoria é essa. Essa sabedoria é o Evangelho. Essa sabedoria é Jesus. A mensagem da cruz, a mensagem sobre Cristo é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para os que são salvos. Então, esse conselho de Deus para os reis buscarem sabedoria, para os juízes buscarem a prudência, a instrução, é o seguinte: corram para a verdadeira sabedoria. Quem é a verdadeira sabedoria de Deus? Jesus. Conforme 1 Coríntios 1, do 18 em diante. O segundo conselho de Deus aos que rejeitam Cristo, verso 11: servi o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Irmãos, o segundo conselho de Deus aos que rejeitam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores: sirvam ao Senhor. Servir é se submeter. Não importa se você é um rei, se você é um juiz, não importa quem você é. O conselho de Deus é: sirva ao Senhor, se proste diante do Senhor, se curve diante do Senhor, se renda diante do Senhor. Por que tudo isso? Porque esses 2 conselhos você vai entender no terceiro conselho. Veja o verso 12, que é o principal dessa mensagem. Verso 12: beijai o filho, para que não se ire e não pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Irmãos, a gente já vai terminar o restinho do foco. Terceiro conselho de Deus: beijai o filho. Quem é o filho aqui? É Jesus. Deus Pai está dizendo àqueles que rejeitaram Cristo e a todos nós: beijai o filho. O que é beijar? Qual o significado de beijar? Beijar é você receber com carinho, é você crer na pessoa do filho, é você se submeter à pessoa do filho. Trocando por miúdos, o Deus Pai está falando: creia no Filho. Por quê? A gente leu: para que não se acenda a sua ira. Porque como a gente viu no verso 5, o Deus Pai está irado contra aqueles que rejeitam o governo de Cristo sobre suas vidas. Deus Pai está irado. E está falando de uma ira que virá em breve. Veja de novo o verso 12, ó. Segunda parte: quando em breve se inflamar a sua ira. Irmãos, está falando de uma ira vindoura, de uma ira que virá em breve. Que ira que ele está falando aqui? A ira vindoura, a ira do juízo final. Então, olha o raciocínio: creia no Filho antes que se acenda a ira. E ele conclui no mesmo versículo, no finalzinho: bem-aventurados são todos os que nele depositam a sua confiança. Irmãos, esse último versículo
ele se resume no seguinte: existe a ira vindoura, que será derramada por Deus num lugar chamado lago que arde como fogo e enxofre. O que vai ter nesse lago de fogo? Vai ter o Satanás, vai ter o falso profeta, vai ter o anticristo, vai ter a morte e vai ter o próprio inferno e todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida estarão no lago de fogo, e Deus vai derramar a sua ira. E a única forma do homem escapar dessa ira é beijando o Filho, é crendo no Filho, como a gente viu no finalzinho, é confiando nele, confiando no Filho. A única forma do homem escapar da ira vindoura é crendo no Filho. Conforme o texto de Romanos 5, 8, 9, ouça: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, os irmãos podem repetir comigo? Nós seremos salvos da ira por Ele. Irmãos, o homem só pode ser salvo da ira vindoura por Jesus. Só será salvo da ira vindoura os que estiverem em Cristo Jesus. Romanos 8:1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. João 3,16: Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Marcos 16:16: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Condenação se refere ao juízo de Deus sobre os ímpios, a ira de Deus sendo derramada sobre os ímpios. Dito tudo isso, irmãos, eu quero resumir o que falamos. Eu disse que é um salmo um pouquinho complicado, um pouco trabalhoso de explicar e de entender. Mas você viu que o salmo fala de quem? De Jesus, da prisão de Jesus, do julgamento de Jesus, da morte de Jesus, da ira vindoura e da única forma do homem ser salvo, através de Cristo. Então, de forma resumida, o salmo, a gente viu que o Salmo 2 fala que Cristo é rejeitado pelos homens, que a consequência dessa rejeição é a ira de Deus e que Cristo é a única esperança de salvação. Então, para a gente concluir, irmãos, precisamos entender que quem rejeitou Jesus não foram apenas aqueles que prenderam. Todo ser humano por natureza, ele não quer saber de Jesus. Todo homem por natureza, ele não quer os laços de Jesus, o controle de Jesus sobre a sua vida. Meus irmãos, vai ali fora, ali na rua, e pergunta para as pessoas se elas querem Deus. Elas vão dizer que sim. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer que não quer Deus. Chega ali agora, tá um ponto de ônibus, o pessoal está descendo. Quem aqui quer Deus? Claro que alguns vão correr achando que é um assalto, mas pergunta assim: quem é Deus? Quem quer Deus? As pessoas vão dizer: eu quero Deus. Só quando elas dizem eu quero Deus, o que elas querem na verdade? A bênção de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, mas elas não querem o governo de Deus sobre a vida delas. Elas não querem o reino de Deus sobre a vida delas. E assim são todos os homens, por natureza. Eles não querem o governo de Deus sobre a vida. Eles não querem Deus mandando na vida deles. E qual que é a consequência dessa rejeição
que o homem tem para com Deus, para com Cristo? É a ira. É a ira vindoura. Então, se você está aqui nessa noite e você tem rejeitado o governo de Deus sobre a sua vida, se você está aqui nessa noite e você se diz o dono do seu nariz, e você faz o que você quer, e você vai aonde você quer, e você não tem qualquer preocupação com o que Deus quer, você não tem qualquer preocupação com o reino de Deus, com o senhorio de Deus, você quer a bênção de Deus, você quer o milagre de Deus, você quer o livramento de Deus, você quer as coisas que Deus tem para te dar, mas você não quer Ele como seu rei, eu tenho uma notícia para te dar, que é uma notícia muito ruim, mas eu tenho que lhe dar. Deus está irado com você. Você está debaixo da ira de Deus. Porém, se você crer em Jesus Cristo de todo o seu coração, você será salvo. Salvo do que, pastor? Da ira. Amém, meus irmãos? E essa crença em Jesus lhe fará se submeter ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração neste momento. Primeiramente, agradecendo a Deus por nos dar condições de estudar a palavra nessa noite. Mas eu também quero orar por você que reconhece. Pastor, o meu comportamento não tem sido muito diferente do comportamento do Herodes, do Pilatos, do Judas, dos homens que rejeitaram Jesus. Eu, honestamente, e se você está pensando assim, o que eu vou falar é porque Deus já está trabalhando no seu coração. Mas eu, honestamente, eu não me submeto ao Rei dos Reis. Eu não me submeto ao senhorio de Deus. Eu não tenho qualquer compromisso com o Senhor. Mas eu entendi, pastor, nessa noite, que Deus está irado comigo. Eu quero orar para que você beije o Filho, para que você corra para o Filho, para que você se arrependa dos seus pecados e creia no Filho e seja salvo da ira vindoura. Mas também quero orar, irmãos, agradecendo ao Pai por aqueles que já beijaram o Filho, já creram no Filho, já estão no Filho e portanto estão salvos da ira vindoura. Oremos então ao Senhor. Pai, primeiramente obrigado por ter nos dado condição de estudar este salmo, este tesouro de Davi,